No domingo passado, nós ouvimos o texto das bodas de Caná, aquele cenário do casamento que a gente conversou, e no meio da narrativa, Maria diz aos serventes: façam tudo o que ele vos disser. Essa palavra de Maria é muito importante, porque aquele que faz o que diz o mestre é o discípulo. E os serventes lá eram verdadeiros discípulos, porque eles obedeceram a Jesus. Hoje nós cantamos no canto de entrada, tem um salmo, Salmo 94, 95, depende da Bíblia. Ninguém feche o coração, mas escutemos sua voz. Então, o discípulo é aquele que ouve a voz de Deus e coloca essa voz de Deus, essa palavra, essa vontade, essa lei de Deus em prática. Se não me engano, Santiago vai dizer: sede praticantes e não meros ouvintes da palavra de Deus. É muito importante. E para nós que somos católicos, penso que às vezes a gente é muito religioso, mas pouco discípulo. A gente precisa aprender a ser mais discípulo de Jesus, nesse sentido então de cultivar essa nossa escuta, essa proximidade com a palavra de Deus. Mas essa introdução, só para nos ajudar a entender um pouquinho o texto que a gente tem diante de nós hoje, é um texto muito interessante. Ele pega o início do Evangelho de Lucas, né, e recorta a introdução do Evangelho de Lucas, em que Lucas se dirige a um tal de Teófilo, que a gente não sabe quem é, e há quem diga que Teófilo somos todos nós. A palavra Teófilo significa amigo de Deus, né? E ela evoca Moisés. Moisés era chamado de amigo de Deus, e o Antigo Testamento vai dizer que Deus conversava com Moisés como a um amigo. E a tradição cristã recebeu essa herança de Israel, e os padres da igreja, dos primeiros séculos da nossa igreja, vão chamar Deus de amigo dos homens, né? Então, essa relação de amizade entre Deus e a humanidade passa por esse caminho da palavra que Deus nos dirige e da nossa escuta, da nossa resposta de fé. E depois de se dirigir a Teófilo, a liturgia dá um salto e vai lá para o capítulo 4. Mostra uma cena, que é uma cena que aparece em Marcos, mas de uma outra maneira. Aqui em Lucas ela vai aparecer com Jesus em Nazaré, sua terra, indo para uma sinagoga no dia de sábado. Jesus era judeu. E sendo judeu, no dia de sábado, ele vai então fazer a leitura da Torá, como todos os judeus fazem, se não me engano, até hoje. Sim. Então, o dia do sábado é dedicado à leitura da Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente chama de Pentateuco por causa da tradução grega. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses livros aí. E esses livros, eles têm uma importância para os judeus, como tem para nós os evangelhos. Quando a gente aclama o evangelho, nós ficamos de pé. Aqui na nossa comunidade nós nos dirigimos lá para perto, para ouvir de perto, né? Então, o evangelho para nós tem esse valor que tem os judeus em torno da Torá. Então Jesus, ele vai para a sinagoga e lá ele vai fazer então uma leitura, que não é da Torá, mas é uma leitura de profetas, porque faziam outras leituras também em torno da Torá, mas o profeta escolhido naquele dia foi o profeta Isaías. Jesus não falava hebraico, ele falava aramaico. Então a versão que ele lê do profeta Isaías é uma tradução não muito fiel do profeta Isaías, essa que está em Lucas, né? Eles chamam isso de Targumim, é uma tradução para o aramaico, né?
do profeta Isaías, do original, adaptado para a liturgia deles naquele tempo. Então Jesus faz aquela leitura da sua vocação, a gente chama a plataforma de Jesus, a plataforma de ação, da missão de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar a boa nova, evangelizar, né? Levar a boa nova aos pobres, para abrir a vista aos cegos, para libertar os cativos, para anunciar o ano da graça do Senhor. E aí Jesus, depois de ler, o servente lá da sinagoga fecha o livro, Jesus se assenta e começa uma homilia. Hoje a gente tem a primeira frase dessa homilia, o restante da homilia de Jesus vem no domingo que vem. E o que a gente pega da homilia de Jesus hoje é: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Se a gente fosse pegar a tradução literal, seria assim: hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa Escritura que a gente leu. Aos vossos ouvidos. Então, algo aconteceu, algo se realizou, né? E o que se realizou? Aquilo que foi proclamado pelo próprio Jesus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele é o ungido de Deus. A palavra ungido significa Messias, traduzido para o grego por Cristo. É aquele sobre o qual Deus deu o seu Espírito, a sua unção, para que Ele faça alguma coisa. Tem uma missão. Ele me ungiu para, né? E esse para tem a ver com a libertação do povo que sofre, aquele povo para o qual Jesus foi enviado. Interessante que no texto Jesus se assenta e Lucas diz que todo mundo tinha os olhos fixos nele. E o que o pessoal de Nazaré via em Jesus? Não está nesse texto, está um pouquinho adiante. Os nazarenos viam em Jesus um bom cidadão. Não havia nada além disso. Mais tarde, quando Jesus começa a fazer sinais, eles vão dizer: peraí, esse aí não é o filho de Maria, de José, o carpinteiro? Então, os olhos, né, dos seus irmãos nazarenos não reconhecem Jesus aquilo que nós reconhecemos hoje. No entanto, Jesus diz: hoje se cumpriu. Ele mesmo é o cumprimento dessa palavra que foi lida. Ele mesmo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a realização de uma profecia de Isaías na pessoa de Jesus, embora os judeus que estavam lá na sinagoga olhassem para ele e não vissem ninguém além de um nazareno, filho de Maria e de José. Né? Então, tem ali por trás desse concidadão alguém maior, né, que vai se revelar ao longo da sua vida e da sua missão. E eu acho que nós estamos aqui numa situação semelhante. Nós também nos reunimos aqui no nosso dia consagrado, que não é mais o sábado, como era para os judeus, como ainda é para os judeus, mas o dia do Senhor, o domingo, né, porque a gente recorda a ressurreição de Jesus. E a primeira das coisas que a gente faz depois de manifestar o que somos como igreja é ouvir a palavra de Deus. E depois de cada leitura, cada um de vocês responde, quando o ministro ou a ministra fala a palavra do Senhor, a gente responde: graças a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não é a palavra do leitor, não é a palavra do padre, é a palavra de Deus, a palavra da salvação, né? E por isso a gente inclusive aclama: graças a Deus, glória a vós, Senhor. Mas essa nossa aclamação diz algo mais sobre o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o mesmo que aconteceu lá na sinagoga de Nazaré. Porque nós também temos diante dos nossos olhos, não fisicamente, a gente tem o próprio Jesus. Na voz, na postura, na entonação, no gesto, na proclamação da palavra hoje. O que Jesus fez lá,
é o que é feito aqui hoje. Nós também ouvimos essa palavra. E o nosso olhar é convidado a dar um salto a mais. A olhar então para o Padre Reginaldo, que leu o Evangelho para nós hoje, para a Gleida, que leu uma das leituras, para a Mariana, que leu a outra, para o Rafael, que cantou o salmo, a gente olhar para eles e ver de maneira transparente, além, aprendendo da igreja aquilo que a igreja nos ensina. A igreja nos ensina que quando se leem as Sagradas Escrituras na liturgia, é Cristo que fala. Vou repetir. Quando se leem as Sagradas Escrituras na liturgia, é Cristo que fala. Essa é uma verdade da nossa fé. O Evangelho, ou melhor, a oração eucarística vai dizer, numa das orações vai se dizer assim: como outrora aos discípulos de Emaús, Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. É Ele. Porque o que a gente faz aqui não são gestos nossos, não são palavras nossas, mas são gestos dele, são palavras dele. E assim ele se torna presente no meio de nós. Por isso, insistentemente, também a gente diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E de fato Ele está. E Ele se manifesta nesses gestos, nessas coisas que Ele deixou para a gente fazer. Então, ler as Escrituras é uma dessas heranças que Jesus nos deu, né? E faz com que nós o encontremos na Sua Palavra. Nós o encontramos na Sua Palavra. E a igreja tem uma convicção a respeito disso que nós desconhecemos. Uma convicção muito grande. E muito antiga. Da nossa tradição mais antiga. Vou puxar aqui no século V, Santo Agostinho. Santo Agostinho falava uma coisa muito bonita, que vale a pena a gente guardar no coração. Ele falava assim: bebe-se do Cristo, olha só, bebe-se do Cristo no cálice das Escrituras, da mesma forma que nós bebemos dele no cálice sobre o altar. Vou repetir: bebe-se do Cristo no cálice das Escrituras, da mesma maneira que bebemos dele no cálice sobre o altar. É o mesmo Cristo que está na Sua Palavra e que está no cálice consagrado. Para não dizer que é só Santo Agostinho que falou isso, vou citar um outro, mas tem outros tantos que falam um conteúdo muito semelhante. Cesário de Arles, no século IV. Ele dizia uma coisa muito legal, assim: vocês, quando vão comungar e vocês estendem a mão para receber a comunhão, vocês tomam todo o cuidado para que o dom sagrado que vocês recebem não caia no chão. Porque se cair alguma coisa no chão desse dom sagrado, vocês vão se sentir muito culpados. E vocês estão certos. Tem que ter cuidado mesmo. Agora, como vocês pensam que é uma culpa menor ouvir negligentemente a palavra de Deus? Ou seja, a palavra de Deus tem o mesmo valor que tem o corpo e o sangue de Cristo e merece todos os nossos cuidados. No entanto, nós recebemos uma cultura religiosa que desprezou a palavra de Deus por muito tempo na missa. Antigamente, tinha-se o costume de deixar as pessoas comungarem desde que elas chegassem até o ofertório. Eu não sei se alguém pegou essa prática ainda. Chegando no ofertório, pode comungar, né? É um pouco dessa mentalidade, de que a palavra de Deus não tem valor para a gente. Inclusive nós católicos levamos a má fama injusta de não lermos a Bíblia, né? Lemos sim, lemos muito, né? Existe até uma expressão em latim que pediram para eu falar de novo. Eu falei nas outras missas, de manhã eu não falei. A expressão é ex velo ad velum. Ex velo ad velum significa assim: o coroinha vai entrar com o cálice coberto por um véu, que a gente chama de conopeu, que não usa mais. Então ele entra com o cálice coberto com um conopeu, que é um véu, na hora do ofertório. Quando termina a comunhão, que tira-se a mesa, o coroinha sai de novo com o cálice coberto com o véu. Se você chegou na missa ex velo ad velo, está ótimo.
né? O rito da palavra era chamado de missa dos catecúmenos, missa didática, antemissa, para vocês entenderem que antes do concílio a desvalorização da palavra de Deus era muito grande mesmo. E a gente conseguiu no concílio dar um salto fenomenal, ao ponto da gente poder ler quase toda a Bíblia em 3 anos, participando das celebrações. Já pensou que bacana? O lecionário antes do concílio durava 1 ano. O nosso lecionário dura 3 anos. A gente lê muita coisa da Escritura na missa. Muita coisa. Mas é necessário da parte de vocês que vocês não façam outras coisas senão olhar para Cristo na pessoa do leitor, da leitora, e ouvir o que eles proclamam para nós. Porque é Cristo falando para mim, para vocês, como amigos. Hoje vocês são teófilos. Deus fala com vocês como amigos. Não é mais Moisés. Não é mais o destinatário do Evangelho para quem Lucas supostamente está escrevendo. Somos nós os teófilos, os amigos de Deus, aqueles que gostam de sentar com Jesus e ter uma boa conversa com Ele, né? Mas para isso é necessário deixar Ele falar. E Ele fala nas Escrituras. Então, queridas irmãs e irmãos, nós estamos aqui hoje numa assembleia, como aquele pessoal lá em Siquém, no Antigo Testamento, Esdras, Neemias, com aquela leitura toda. Lá, a novidade era a descoberta de um livro novo, que a gente chama hoje de Deuteronômio. Essa era a novidade. Então eles ficaram muito emocionados, porque liam o Deuteronômio, a nova lei, ou melhor, a segunda lei, e aquilo transformou a vida da comunidade. Hoje, o nosso hoje, a novidade para nós é Jesus. Ele é, então, aquele que ilumina para nós as Escrituras e que dá sentido a tudo. Ler a Bíblia sem Jesus para nós cristãos é como ler no escuro. Ler a Bíblia com Jesus, né? Sobretudo em comunidade, é acender uma luz que ilumina, né, a nossa vida, o nosso caminhar e a nossa compreensão. Então, fica aí o convite para que cada um de nós valorize mais as Escrituras, sobretudo nas celebrações. Amém.